Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é revelada a cada dia, cada dia. Ela não muda, mas a revelação aumenta cada dia. Ela é ampliada. Te agradecemos, porque não depende de nós, depende apenas da ação do Teu Espírito. Nós apenas desejamos e o Senhor faz. Muito obrigado. Nos direciona mais uma vez nessa manhã para o centro do que Tu queres que cada um de nós aprenda neste dia, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã vamos ver algumas coisas relacionadas à antiga aliança e ao descanso da nova aliança. Sempre partia de uma promessa. A antiga aliança tinha promessas para os filhos, para o povo de Deus, sim, mas faltava algo. Essa última canção que cantamos fala que Jesus se sentou num trono de autoridade, de poder, não há ninguém como Ele. Por causa disso, houve uma mudança radical entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque Ele está lá, entronizado, todo-poderoso, governando, e nós estamos juntamente com Ele. Mas só estamos com Ele quando entendemos que não somos aquele povo da Antiga Aliança. É um contexto. A palavra de Deus ali era inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E o Antigo Testamento, a palavra do Antigo Testamento foi inspirada para aquele tempo. Deus soprou sua palavra sobre o seu povo naquele tempo, para eles viverem daquela forma que foi estabelecida para viverem. Hoje o Espírito Santo soprou um estilo, um tipo de vida diferente do que foi lá no Antigo Testamento. Então, o princípio da antiga aliança era fazer, obedecer perfeitamente para receber, senão não havia como. Tinha que fazer por merecer, em obediência a Deus, de maneira que Deus estabelecia. Então, na antiga aliança, o relacionamento com Deus era baseado sobre condições definidas, claras, pela lei, pelos profetas, pelo Senhor falando, não tinha negócio. Por isso a palavra de Deus diz, se ouvires, quando tem o se, é uma condição. Eu lembro que no começo da messa nós falávamos muito sobre essa condição. Havia um ensino que a gente dizia, entre a promessa e o receber a promessa há uma condição. Se não cumprir perfeitamente esta condição, não recebe. E Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 2, diz, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos que vai ser listado ali nesse texto. Mas havia condição. Se obedecerdes todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Que tremendo isso. A bênção estava vinculada à obediência. Lucas capítulo 10, versículo 28 diz, faze isso e viverás. Então diz, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Jesus debatendo ali com os líderes religiosos. Mas eu li Lucas capítulo 10, versículo 28. Apóstolo, aí ó, Novo Testamento, Nova Aliança, como é que é isso? Viu como tem que obedecer perfeitamente? Mas nós já sabemos, já aprendemos que os evangelhos é a continuação da lei, até a cruz, até o sangue ser derramado. Não havia Nova Aliança antes. Isso é um ponto bem especial de entendermos. Não é porque é os evangelhos que tudo é Nova Aliança. Ali estava sendo anunciada a Nova Aliança. Jesus estava vivendo para poder cumprir a lei e estabelecer a Nova Aliança. Então, ontem eu falava com um dos alunos da tarde e ele comentou algo interessante, que não é só reconhecer Jesus no Antigo Testamento, ver Jesus em tudo. É ver Jesus e sua obra consumada. Nem vamos falar sobre isso. Mas é os a mais, né, que a gente vai pegando, né? E teve um momento que ele, lendo o texto, se indignou, dizendo, mas aqueles discípulos ali, acho que eles nem criam. Mas ele ia acompanhando os versículos, né? E aqui é algo importante também. Tudo tem algo importante. Na Nova Aliança, tudo tem algo importante. Cada letra, cada palavra. Ser discípulo, ser teólogo,
quer dizer nada. Não é que não quer dizer nada. Ser discípulo e ser teólogo é um aprendizado, é um conhecer as Escrituras. Mas se for só discípulo, só teólogo, e não nascer de novo, não tem revelação do que o conhecimento está dando àquela pessoa. Pode conhecer o hebraico, pode conhecer o grego, pode ser mestre em teologia, mas sem novo nascimento não é transformado no filho, é apenas discípulo. Então tem um momento que somos discípulos, estamos aprendendo, conhecendo a verdade. Mas essa verdade ela tem que nos conduzir para uma vida de filhos e filhas, nascidos de novo. Porque filho, a palavra já está dizendo, filho, filha, só existe se nascer. Se não nascer, não tem filho. É óbvio, tem coisas que são redundantes, a gente fala para dar um despertar às vezes. Então, nem tudo que tu lê nos evangelhos é nova aliança. Pode estar falando a respeito da nova aliança que havia de ser consumada, ser estabelecida, mas ainda não era oficializada. Por isso Jesus diz, respondeste certamente, faze isso e viverás. Jesus cita o princípio da lei nesse momento. A vida estava condicionada ao cumprimento perfeito. Não era só conhecer, tinha conhecer e viver. Leis e os profetas. Não era só as leis de Moisés, era só a lei de Moisés, era a lei e os profetas. Eu estou falando ainda do Antigo, as condições. O homem que praticar estas coisas viverá por ela. Levítico 18, capítulo 18, verso 5. Portanto, guardareis os meus estatutos e os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, para viver essa vida como povo de Deus, tinha que guardar tantas coisas que a gente às vezes nem se dá conta. Olha aqui nesse versículo que diz, estatutos e juízos. Será que a gente sabe o que é estatutos e juízos? Será que a gente poderia identificar no Antigo Testamento? Não, então como queremos viver segundo o estilo do Antigo Testamento? Não é impossível. Que nem sabe para onde vem, para onde vou. Se perguntar, ô crente, qual é os juízos? Qual é os estatutos? Dá um BO na cabeça. Até na minha. Porque eu não vivo procurando viver isso. A gente procura conhecer para explicar mais adiante, mas não para viver essas coisas. E o apóstolo Paulo, agora na Nova Aliança, ele reafirma essas bases, esse princípio, lá na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 5, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Tinha que viver a lei, tinha que viver os estatutos, tinha que viver os juízos, tinha que viver a plenitude dos mandamentos daqueles dias, que eram inspirados por Deus. Então, a visão, a lógica, ela é bem clara. No Antigo Testamento, obedece, tem vida. Não obedece, tem maldição. Desobediência, como nós já lemos, maldição, Deuteronômio, capítulo 28, 15. Pode ler depois na tua casa lá. A lei era santa, justa e boa. Por isso ela tinha o poder de revelar a incapacidade do ser humano para obedecê-la. Olha o que eu estou afirmando, e a Bíblia dá contexto para isso. A lei era santa, justa e boa, mas revelava a incapacidade do ser humano de viver essa dimensão, de ser conforme ele ouvia. E a nova aliança? Na nova aliança é a graça sobre graça. Nós vivemos a partir do já está feito. A gente ouve muito, fala muito sobre está consumado, mas ele não termina. Nós não esgotamos o que Jesus falou na cruz, ali quando ele disse está consumados, alcança. É que nem na escola da graça, na academia da graça. Estamos falando sobre um texto já na terceira aula, o mesmo texto, não muda. Mas a cada aula é afirmado mais e mais verdades sobre aqueles versículos, que parece que a gente lê uma vez e esgotou, não. Então a nova aliança começa, a nossa vida de fé começa a partir do já está feito. Com Cristo, o ponto de partida muda completamente relacionado ao Antigo Testamento. Não começamos do esforço humano, mas da obra consumada. Começamos a partir do que já está feito, pronto, consumado, preparado para vivermos. João capítulo 19,
O versículo 30 diz, nós conhecemos, o tetelestai, aquela camisetinha que de vez em quando eu uso. Eu vejo que as pessoas me olham assim, lê aquilo na rua, não vocês, né? Tetelestai, fico lá, a mente vai longe, né? O que será isso? Será que é uma banda de rock? Será que é? É muito legal. Então, a partir do estar consumado, começa a nossa vida em Cristo. A justiça que o ser humano não podia viver, não podia se justificar por si mesmo, foi realizada por Jesus. Ele é a nossa justiça, somos a justiça de Deus em Cristo. Já foi feito. Não procuramos, não, eu preciso ser justo, eu preciso merecer, eu preciso, não, nunca vai conseguir. Volta ao antigo se tentar viver assim. E daí nós não tocamos em coisas que já são nossas, já nos pertencem. E isso tudo tem a ver com nossas palavras. Nós temos que cuidar das nossas palavras, cuidar muito. Volta e meia a gente ouve alguém dizer, mas não pode isso, mas não pode aquilo, se fizer assim vai dar problema, se fizer aquilo, não sei o quê. Mas está vendo segundo o mundo vê, não vê segundo Cristo, não vê segundo a palavra da nova aliança. Então o que falamos vai gerar algo, porque é um poder nas nossas palavras. Ela gera coisas boas ou ruins na nossa bios. Então, escolhidos, salvos e posicionados. A nova aliança começa antes mesmo da nossa resposta a Deus. Começa antes de dizer, sim, Senhor, nós vamos obedecer, sim, Senhor, nós vamos fazer. Começa antes de tudo isso. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele, em Jesus, é óbvio, antes da fundação do mundo. Olha o que esse versículo está tentando nos mostrar. Tu nem existia e Deus já havia te escolhido para ser filho amado. Isso nos diz o quê? Que não dependeria no futuro de sermos bons ou maus. Não dependeria de começar a obedecer primeiro para ser aceito depois. Já começamos aceitos e aprendemos a obedecer como aceitos. Que diferença. Porque antes não tinha. Deus nos escolhe através da sua boa, agradável e perfeita vontade. Não é pela nossa boa vontade em obedecê-lo. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. O Antigo Testamento era obras, Nova Aliança não tem obras. Se tentar viver pela obras, não vai viver a Nova Aliança. Todo crente que tenta viver no merecimento das obras não vive as promessas que ele já tem, ele já recebeu, é impossível. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras. Aê, agora peguei o apóstolo, viu? Tem obras da Nova Aliança. Mas eu vou terminar de ler. Pois somos feitura dele em Cristo. Vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é um caminho onde tudo já foi feito. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem não conhece esse versículo, mas nunca conectamos com algumas coisas. Então já foi preparado esse caminho que Jesus está falando, é o caminho onde todas as boas obras que precisamos viver na nova aliança já está preparado. É só aprender a vivê-las. Não é que eu vou agora fazer obras. Aquela frasezinha antiga, nossa, de crente, a gente ouviu muito nos lugares que andamos, fazer a obra de Deus. Eu falo de seguida nele aqui, um pastor, ele era muito, assim, brincalhão no sentido de esclarecer uma verdade. Então ele inventava umas coisas, fazia umas perguntas assim, pegadinha, né? Mas eu tento imitar, mas não consigo, não é o meu estilo. Se ele tivesse aqui, ele ia dizer assim, quem quer fazer a obra de Deus? Levanta a mão. Toda a igreja levantava a mão, todo mundo queria fazer a obra de Deus. Aí ele dizia, tenho uma notícia para vocês, ninguém pode fazer a obra de Deus, só ele. É bem interessante, né? Aí despertava para algo. Então, esse versículo da Carta aos Efésios diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. E só quem pode fazer boas obras é Deus. Nós não conseguimos fazer boas obras. Primeiro Deus realiza, depois nós andamos. Primeiro Ele nos dá, nos capacita, faz.
depois andamos. Assentados com Cristo, a vida de descanso que tanto batemos, anunciamos, segundo a carta aos Hebreus. Aqui está uma das verdades mais profundas da nova aliança. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós podemos entender, não estamos tentando subir lá onde Cristo está. Não estamos lutando para conquistar uma posição de poder e autoridade. Estamos lá, fomos colocados lá por Deus. Não é o meu jejum, não é a minha busca de palavra, não é o que eu faço relacionado à minha vida espiritual e que eu devo fazer que vai me colocar nessa condição. Eu faço tudo isso lá nessa posição, a partir de lá onde eu fui colocado. Os céus estão de bronze porque está na lei. A oração não passa do teto, não precisa passar do teto, eu já estou no lado. Jesus. Então, tudo foi nos dado. Assentar fala do quê? Obra concluída, autoridade estabelecida, descanso após o trabalho. Não trabalho de obras. Nós não descansamos porque trabalhamos, estamos exaustos de fazer a obra de Deus. Não, nós descansamos porque tudo já foi feito. Quando a gente se sente cansado por fazer a obra, nós estamos fazendo na nossa força. Segurança da posição. Uma vez lá, para sempre lá. É aquilo que as pessoas dizem, alguns dizem, uma vez salvo, sempre salvo. É uma verdade absoluta e inegociável, uma vez salvo, sempre salvo. Mas tem que estar salvo. E o que salva é graça, como lemos o texto, salvos pela graça. Realmente somos salvos, nascemos de novo. Se não houver isso, nunca fomos salvos. Então vai haver desvio, vai haver tantas coisas. Então Jesus assentou-se porque a obra foi completa. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz: Jesus, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Estava completo. Liga esse texto ao estar consumado. Jesus, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Não tenta sacrificar. Tem um ministério muito conhecido que fala muito no sacrificar. Tu tem que sacrificar o teu Isaac. Essa mensagem é boa, né? Se não sacrificar o teu Isaac, nada tem. E o sacrifício que entendemos na nova aliança é um só: sacrifício de louvor. Não tem? Qualquer outro sacrifício está tentando anular o sacrifício de Jesus. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento nunca se assentavam. Aqueles sacerdotes que trabalhavam ali no tabernáculo, depois do tempo, eles não se assentavam, porque o trabalho nunca terminava, era ano após ano, ano após ano, ano após ano. Quando temos que fazer campanhas para Deus nos dar algo, temos que fazer propósitos para Deus, nós estamos repetindo coisas. A campanha disso, a campanha daquele outro, a campanha daquele outro, não termina nunca as campanhas. Mas tudo foi feito numa vez só, foi nos dado numa vez só. Quando eu estou fazendo campanha para receber algo de Deus, eu estou fora da graça, eu estou fora da promessa, eu já estou oferecendo um outro sacrifício para Deus me abençoar. Não existe isso na Bíblia. Na Nova Aliança não existe. E nem lembro se existe no Antigo Testamento fazer campanha. Mas nós, crentes, inventamos coisas. Então, só há descanso quando confiamos que a obra está consumada. Porque me traz paz, me traz certeza de que tudo vai ser exatamente como eu li, como está escrito, como o Espírito Santo tem nos ensinado. Eu não tenho dúvida. Alguns momentos meus olhos podem não estar vendo, meus ouvidos não estar ouvindo, posso até nem estar sentindo, como eu falei no começo. Mas é questão de tempo, é questão de dias, quando nós confessamos a palavra. Nós somos bons como crentes de confessar pecado. Confessa pecado que não acaba mais. Até aqueles que não praticou, até aqueles que esqueceu, tem que confessar. Mas esquecemos de confessar a palavra. Confessar aquilo que Jesus disse que é fato consumado para vivermos. O descanso da obra consumada. Isso aponta para uma vida vivida a partir do descanso do próprio Deus, não da ansiedade dos tempos atuais, ou da ansiedade espiritual em ser e fazer. Carta aos Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, versículo 9 e 10, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Não descansamos das boas obras, porque as boas obras não nos cansam, elas nos renovam. Quando tu vive algo relacionado com as obras das boas novas, tu não cansa, tu é renovado, tu pode estar cansado fisicamente, humanamente, tantas coisas que esse corpo humano sente, mas quando tu caminha no caminho das boas obras de antemão preparada, tu é renovado. Quando tu pratica as boas novas, quando tu pratica as boas obras, tu é renovado mesmo, tanto no físico, como no espírito, como no emocional, quanto na tua idade. Tu vai chegar aos 120 e as pessoas vão olhar para ti. Quantos anos tem? Eu acho que tem uns 70. Aí vem mais de perto. Não, acho que tem menos de 70. Não, eu já tenho 120. Essa é a promessa de Deus. Por que a promessa de Deus? Muito mais nesses dias, no Novo Aliança. Alguns homens de Deus do Antigo Testamento alcançaram essa idade. Como o próprio Moisés, que não se envelheceu, não escureceu-se seus olhos. Como Caleb, que disse, não, eu já estou com 85 anos, mas a minha força é igual a de alguém de 30, 40. Imagina, ele cortou no meio ali. É igual a força que eu tinha lá antes. Só dá uma ordem, eu vou lá e acabo com aqueles caras que estão numa terra que me pertence. Mas são promessas que temos que viver. Agora, se eu começo a dizer, uma das coisas muito comuns é dizer, quando a gente esquece de algo, é a idade. Nunca diz isso. Se tu começa a dizer, é a idade. É a idade vai te pegar. Agora, se eu falo o oposto, o homem exterior fala do corpo daí. Pode estar se deteriorando, pode estar sentindo a idade, mas o meu homem interior se renova. E se o meu homem interior se renova, a Bíblia diz que o Espírito daquele que habita dentro de nós, segundo o seu poder, vivificará o nosso corpo mortal. Então, se eu sinto que estou sendo abalado em alguma parte do meu físico, Senhor, tu diz que o Espírito que habita dentro de mim vai vivificar esse corpo que vai um dia perecer. Mas enquanto não chegar esse dia, o Senhor está renovando ele, o Senhor está fortalecendo ele, o Senhor está fazendo que ele vive de maneira de vivificar. Eu não posso sair da mensagem, senão eu não termino. Então, não descansamos das boas obras, descansamos da tentativa de fazer obras, de merecer justificação. Vivemos a partir de Cartas Romanos, capítulo 8, 37. Somos mais que vencedores. Já somos, não seremos, já somos mais que vencedores. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pelas suas feridas fostes sarados. Quando vem a enfermidade, tentar colocar uma doença, porque primeiro vem a enfermidade, depois vem a doença. A enfermidade vem para tentar plantar uma doença. Porque a Bíblia fala das duas coisas. Tem muita gente que diz que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enfermidade é algo e doença é outra. Então a enfermidade vem para colocar uma doença. Ela tenta atingir o nosso ser, a enfermidade, para nos causar doença. Mas pelas suas feridas fostes sarados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Então, se tu olha esses textos, são afirmações de algo que já é, não é que vai ser, porque diz, somos mais que vencedores, já somos. Pelas suas feridas fostes, passado, já aconteceu, já nos pertence. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu estou na graça, mas daí tem uma lista de pecados que está vivendo e não... Peraí, não está na graça. Não está na graça. Quem vive no pecado não está na graça. Porque o texto é bem claro. Onde abundou o pecado, passado. Onde abundou, onde houve muito pecado. Agora, superabundou a graça, quer dizer... O pecado antigo deu lugar à graça, e a graça nos ensina a viver de maneira justa e piedosa. Fora isso, não é graça, é qualquer coisa, menos graça. Então, a nossa nova posição dentro da vida cristã, olha só, depois a gente vai colocar lá no YouTube, não lutamos para vencer, lutamos porque já vencemos em Cristo. Que diferença? Por isso esse cântico que nós cantamos ali também. Não buscamos aceitação, vivemos porque já fomos aceitos, antes da fundação do mundo. Eu acho que vou ficar só nessa parte.
Já fomos aceitos antes da fundação do mundo. Não há espaço para nenhum acusador, nenhuma condenação lá. Mas tudo tem um propósito quando lemos esses textos na Bíblia. Não tentamos nos tornar filhos, vivemos como filhos. Se nascemos de novo. Houve um novo nascimento, filho, acabou. A cruz declarou, está consumado. O túmulo vazio declarou, está validado. Selo de garantia da vontade de Deus. E o trono declara a vida segundo o governo do Rei. Vivemos debaixo do governo de Cristo, de nenhum outro. Vivemos da posição de assentados. Vivemos no descanso. Vivemos da obra completa a nosso favor. Mas pensa nessa manhã. Talvez haja uma situação, talvez tu esteja vivendo cansado espiritualmente. Tentando provar que merece, provar o valor. E hoje, com certeza, o Espírito Santo, através de todos esses textos que lemos, está nos comunicando no nosso coração, está nos chamando, está nos dizendo: sente-se, sente-se, descanse, confie, já foi feito. A cruz declarou para que todos ouvissem. Jesus lá na cruz é uma declaração, está consumado. Não só as palavras que ele disse, mas o que estava acontecendo naquele momento lá na cruz. O túmulo declarou, está validado, porque o túmulo ficou vazio. O trono declara, está estabelecido, ninguém pode mudar. É assim, não há mudança, não vai ser acrescentado. Foi estabelecida uma nova aliança. Então viva como quem já recebeu, viva como quem já venceu, viva como quem está assentado. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Mas depois ouve a mensagem bem descansado lá no YouTube, ali com o tempo, e deixa que as palavras que tu lê entrem no teu coração, ou melhor, permaneçam no teu coração, testificando que é apenas crer na vida e obra de Jesus. É crer na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e em toda a sua obra completa. Então, começa mudanças. Nós começamos a ver a vida de uma forma diferente. Não mais como crentes, não mais como evangélicos, não mais como obreiros, não mais como discípulos, não mais, mas como filhos amados em que Deus se comprasse. Vai nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que temos muito o que ser aperfeiçoados na Tua graça, na justificação pela fé. Temos muito a ser aperfeiçoados a cada dia, e o Senhor está fazendo isso todos os dias. Sim, nós reconhecemos que a cada dia somos aperfeiçoados para andarmos nesse novo e vivo caminho, para andarmos no único caminho, para andarmos, Senhor, nas boas obras que o Senhor de antemão já preparou. Nós sabemos que cada dia o Senhor está nos aperfeiçoando. Porque o Senhor prometeu que irá completar a obra, a boa obra que o Senhor começou em nós, até o dia que todas as coisas serão colocadas, serão entregues